Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Daniela do Instituto Rino e a gente está aqui hoje para receber a Renata Carvalho, que muito gentilmente se disponibilizou a conversar com a gente sobre ativismo. Então, eu vou apresentar rapidinho o Instituto, vou apresentar a Renata e passo a palavra para ela. O Instituto Rino Educação é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à promoção da educação crítica, democrática e inclusiva, por meio de projetos que integram tecnologia, cultura e direitos humanos. Atuando com formações, pesquisas e ações colaborativas, o Instituto tem como missão fortalecer educadores, estudantes e comunidades para que se tornem protagonistas de transformações sociais, com ênfase no combate à desinformação, na valorização das diversidades e na construção de uma cidadania digital ética e consciente. E hoje estamos muito honrados de estar aqui com a Renata Carvalho, que é atriz, diretora e dramaturga. Ela é autora do livro Manifesto Transpofágico, fundou o Monarte, o Movimento Nacional de Artistas Trans, que é uma rede nacional de cadastro de artistas transgênero. O Monarte foi criado para inclusão, profissionalização, permanência e representatividade coletiva de artistas trans nos espaços de atuação e criação artística, além de pedir uma pausa na prática do transfake. Ela vai contar um pouquinho mais para gente. Ela também é criadora do Coletivo T, um coletivo artístico de artistas transgênero. Renata, que honra ter você aqui. É, então, eu vou começar. A gente gostaria de saber da sua trajetória, ouvir um pouquinho de você, do seu trabalho e do seu ativismo. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou atriz há 29 anos, né? Estou no teatro há 29 anos, comecei em 96. E desde então, essa minha carreira no teatro, ela já também me colocava um pouco no ativismo, um pouco não, né? Que a gente lutamos para a Secretaria de Cultura não fechar na cidade de Santos, enfim, ministério, essas coisas que artistas lutam em prol da cultura. E em 2007 eu passo a estudar os corpos trans, e aí eu me torno transpóloga, que é uma travesti que estuda o corpo trans travesti com foco nas artes. E a partir desse estudo, eu percebo que não existem artistas trans, que nós não estamos representadas. E quando somos representadas de maneiras caricatas, estereotipadas. Então, essa minha pesquisa, ela vem para nomear essas narrativas e também para denunciar essa ausência desses corpos nos espaços artísticos de forma plena, ampla e restrita, né? É, também estar como sujeito no palco, né? Não ser mais apenas objeto de pesquisa, mas estar como a pesquisadora, né? E a partir disso, então, o meu teatro também vem muito disso. A partir de 2012, a primeira, é quando eu fiquei 10 anos na direção, porque por eu ser muito feminina, a minha transição acontece na direção. Eu fiquei 10 anos dirigindo. Eu era mais conhecida como diretor que como atriz em Santos, por esse meu gap mesmo de esse intervalo. E aí eu retorno aos palcos em 2012 com um espetáculo chamado Dentro de Mim Mora Outra, que eu conto a minha travestilidade e a minha vida. Mas também junto com isso, paralelamente, em 2007 eu me torno agente de prevenção voluntária de IST, HIV, hepatite, tuberculose, pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, e fico 11 anos trabalhando com travestis e mulheres trans na prostituição. Através desse meu trabalho voluntário, eu tinha uma chefe chamada Rita Gisela, e ela me você se comunica bem, então ela me levava para os encontros de travestis da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, um encontro chamado Enclides, que era um encontro nacional de travestis e transexuais no combate ao HIV, porque muitos dos nossos política trans, ela começa na luta da AIDS, né? Nós somos o governo brasileiro só vai reconhecer a nossa existência em 2004, quando é a primeira ação
efetiva, uma política pública voltada exclusivamente para as travestis. Ah, e aí, nesse lugar, também eu me coloco como eu me entendo como ativista, eu me entendo como um corpo travesti, e junto com o teatro, nessa pesquisa, eu me entendo como um corpo político. E nesse lugar, quando eu descubro, através do meu estudo, da minha transpologia, sobre a representatividade, sobre a prática do transfake, é, eu precisava contar para as pessoas isso. E hoje, eu lancei em 2017 o Monarte. Hoje, em 2025, 8 anos, né? 8 anos depois, uma mudança significativa no mercado brasileiro. Eu não conheço outro lugar no mundo onde tenha tantas artistas trans, em espaços tão diversificados. Quando eu lancei, eu jurava que eu não ia conseguir ver, e eu estou me beneficiando hoje em dia também com esse estudo. E a arte, eu acho que foi a principal ganhadora, com essa, que eu chamo de democracia cênica, ampla, geral e restrita, onde todo mundo pode ser tudo. Mas enquanto o meu corpo for marcado, enquanto, como diz a Leda Maria, a Leda Maria, que ela diz que esse corpo tela, esse corpo que quando eu estou em cena, eu não sou uma atriz já que consegue trabalhar uma personagem numa tela em branco e a partir disso desenhar a sua personagem. A minha tela já é cheia, já é borrada. Então o meu corpo é forte. Então, então nós estamos nesse caminho de mudança. Primeiro foi a inclusão das pessoas trans. Acho que o ativismo também nós também temos que entender o que é para agora, o que é para médio e o que é para longo prazo, né? Primeiro foi a inclusão. Depois da inclusão, a gente agora vamos falar das narrativas de como a inclusão no palco, depois a inclusão nos bastidores, que é importantíssima. E agora nós estamos falando um pouco das narrativas, né? Também falo sobre ética, né? Que é uma questão ética, né? E a ética vem de estética, vem de política, enfim. Então, precisamos dar espaços para essas pessoas, precisamos dar espaços para essas pessoas que foram, através de séculos, né, silenciadas, sejam as mulheres, sejam as pessoas originárias, sejam as pessoas gordas, sejam as pessoas trans, as pessoas negras, né? Os imigrantes, principalmente os africanos, né? Que os imigrantes europeus são bem recebidos, os americanos também. Enfim, é quando nós percebemos que quem detém a narrativa. Foi importante também eu entender por que eu fui para a escrita, porque quem detém a narrativa detém o poder. Então, eu percebi também que essas narrativas são reproduzidas, então que eu precisava criar outras narrativas, que eu chamo de narrativa do sonho. Eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre sucesso, eu não quero mais que esses corpos sintam dor, eu quero falar sobre vida, eu não quero mais falar sobre morte, né? Nós não somos só dores. Então, porque eu acredito que a arte imita a vida e a vida imita a arte. E isso, quando a gente lançou Representatividade Trans, ela foi para o social. Que as pessoas começaram a falar, não, precisamos de representatividade trans em todos os lugares. Chegamos na política, enfim, e percebemos a importância de nos termos nesses espaços. E que cada um no seu espaço consiga, de alguma forma, ampliar, né? Deixar ele mais digno, mais humano. Muito incrível essa trajetória aí, parece bem mais do que o tempo que você falou. Você fez muita coisa muito relevante, muito inédita, né? Muito ineditismo nessa trajetória. E fala um pouquinho para a gente das dificuldades que você encontrou ao longo dessa trajetória no ativismo trans. Olha, Os eu acho, principais. eu tive mais, acho que eu tive mais, por ser trans, problemas no teatro. Pra mim, assim, né, tirando a vida, fui expulsa de casa, caí na prostituição compulsória. Eu sou o clássico das travestis, assim. Bom, uma travesti nasceu nos anos 80, né, 81, então. Mas acho que eu tive mais dificuldade. É óbvio que, assim, quando a gente fala da questão da vida, é muito difícil ser expulsa de casa, né? Mas eu tive.
porque o teatro, eu percebi que no teatro o teatro me disse que eu poderia ser quem eu quisesse no teatro e quem eu era no teatro. Só que os artistas cisgêneros não sabiam disso e muitos não sabem ainda, né? Então, que é por isso que eu preciso contar para eles. É porque o teatro é o lugar mais democrático que eu conheço, assim. Pena que os artistas cisgêneros não saibam disso, assim, principalmente os brancos. Então, é, é, esse não lugar no teatro, né? Quando eu era um ator que ganhava prêmio, porque naquela época era mais comum os festivais de teatro terem mais prêmios, né? Agora são só esses, geralmente esses grandes, mas geralmente os festivais tinham prêmios. Mesmo eu um ator premiado, a minha feminilidade me tirou dos palcos. Ou então me sobrava personagens como Veludo. Eu sou de Santos, né? Então, Plínio Marcos na veia. Conheci Plínio Marcos quando o Plínio Marcos morre, inclusive. Eu carrego as cisas do Plínio Marcos de Veludo, em 99. Conheci Plínio Marcos, né? Então me resta Veludo, me resta o Giro da Bajor Lilás, e depois não me resta mais nada. Então eu muito abusada e travesti, né? Que eu não sou boba. Eu criei um grupo, então passei a dirigir. Então parece que quando eu transicionei eu tive que é muito louco isso, assim. Eu tive que provar que eu era a mesma pessoa. Como artista também, parece que tudo que eu tinha feito antes foi apagado pela minha transição. Quando você transiciona, a transição, ela toma a frente de todas as questões da sua vida. Todas. E eu sempre fui muito nerd, mas eu tive que sair da escola. Por isso que eu sou transpóloga, porque mesmo longe da escola, eu estudei sozinha. Então eu tenho uma travesteca, que hoje tem mais de 300 livros e mais de 200 só com temática trans, né? Então o feminismo negro foi muito importante nessa minha pesquisa. Então quando eu transiciono, e aí eu vejo muita, os meus amigos do teatro, que foi uma bomba no teatro. Quando eu realmente transiciono, coloco o seio, é uma bomba, assim. Porque por mais que a gente tinha Rogéria, Roberta Close, não era um teatro do mainstreaming. Era um teatro mais do espetáculo, sabe? Não um teatro de grupo, de pesquisa, o teatro sério. Então não se tinha muito. Talvez eu seja a primeira travesti de teatro do Brasil, assim, de teatro de grupo, de pesquisa, né? Ah, então, quando. Ai, eu me perdi. Da transpóloga, desculpa, eu falo muito, eu sou aquária e vou me perdendo. Conta Eu mais um fugi. pouquinho dessa coisa da transpóloga. Como é que você criou esse termo? De onde vem? O que isso significa? Então, quando eu. Tem duas coisas que fizeram. Meus amigos do teatro, a gente sempre brincou com neologismo, sempre. E aí, no Grande Sertão Veredas, que é meu livro de cabeceira do Guimarães Rosa, o Riobaldo diz assim: tanta coisa importante na vida falta nome. E Roland Barthes, em aula, diz assim: é, a língua francesa, mas podemos traduzir para todas as línguas. Ele fala assim: a língua francesa é fascista. E não porque ela te impede de dizer, mas porque ela te obriga a dizer. E ele diz que precisamos trapacear a língua. Então, quando eu não tinha, não existia a minha pesquisa, não tinha nome, eu não tinha em que me basear. Então, eu era a primeira. Então, como não tinha nome, então eu falei, então eu vou me nomear. E aí é uma antropóloga, mas eu sou uma antropóloga trans, porque além de estudar o antro, eu estudo trans, né? Então, por isso, transpóloga. Então, a minha transpologia, que é o nome que eu dou para o meu estudo. Então, traviarcado, porque também a gente precisa, eu também quero criar futuros possíveis como narradora, como narradora, como escritora. Ah, então, quando eu digo que futuros possíveis, então eu crio esses imagéticos. Então, eu falo traviarcado, que é o pós-patriarcado, onde todos os corpos são naturais. Ah, enfim, então eu passo a que a gente não consegue combater se não tem nome. Então agora, como transpólogo, eu também eu nomeei as narrativas mais comumente que se usam para falar de pessoas trans no teatro, no cinema, no audiovisual, enfim. Porque além desses livros, eu também vejo séries, tudo que se tem no meio artístico, mas esse estudo começou primeiramente como agente de prevenção.
que eu queria. Aí custou, eu fiquei estudando, eu estudava mais a questão da saúde, do Psy. E aí também chegou uma hora que eu falei assim: por que as pessoas que me amavam não me amam mais? Por que eu sou tão odiada? Quem são as travestis? Da onde eu vim? Eu lembro que eu falei assim: nossa, bom, tem livro contando todas as histórias, então vai ter um livro contando as histórias das travestis. E aí eu fui atrás desse livro e eu não encontrei. E os livros que eu encontrava era contando a exclusão histórica desses corpos. E aí, muito petulante, jovem na época, eu falei assim: eu vou escrever esse livro. Então foi aí que começou a minha pesquisa mais aprofundada de corpos trans. Quando eu fiquei 20 anos sem conseguir viver de arte, eu me profissionalizei através de um teste que eu fiz, que eu consegui o papel de Jesus de Nazaré, onde eu fiz o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. E com esse trabalho, eu também tive mais tempo para poder pesquisar e me aprofundar, tanto que aí eu crio o Monarte, enfim, o Coletivo T, que é esse primeiro coletivo formado integralmente por artistas trans, crio o Manifesto Representatividade Trans, porque quando eu vi que não tinha esse livro, e eu lembro que o teatro, quando eu vou fazer uma peça de teatro, eu estudo a peça, o autor, a época que ele escreveu. Então eu falei assim, então foi isso que me fez estudar sobre o meu corpo. Que o teatro me ensinou a estudar, o teatro me ensinou a ser curiosa. Então, através disso, desse compêndio de revistas, de livros acadêmicos, enfim, eu tenho livros internacionais também nas viagens que eu trago. E aí eu vou juntando esse quebra-cabeça. E aí vai sendo essa minha transpologia. Enquanto mais eu avanço nos meus estudos, mais a minha pesquisa avança e mais a gente avança nessas questões de representatividade trans nas artes, né? Maravilhoso o seu trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu lembro que você foi alvo de uma desinformação brutal no antigo governo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dos desafios políticos e sociais no seu campo de atuação. Olha, eu estreiei Jesus, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, em 2016. Desde que a gente estreou, a gente é atacado. Peça auxiliou muitos deputados de extrema-direita a se elegerem, muitos. Na Bahia, nossa, em todos os lugares que a gente passou. Em Londrina, que é o Felipe Martins, enfim. Ah, e aí a gente teve a primeira, a gente sofreu 5 censuras no Brasil, né? A primeira em 15 de setembro de 2017. Depois foi Salvador, depois Rio de Janeiro, depois Garanhuns, em Pernambuco, e depois Recife, em Pernambuco. Tacaram bomba, onde eu já estava apresentando. Policiais dentro da sala, eu usei colete à prova de bala, queimaram o ingresso, rezavam em frente aos teatros. Eu era ameaçada de morte todos os dias. Já saiu notícia de que eu roubava dinheiro da cultura, de que eu sofri um acidente, eu tinha morrido e derrubaram minhas redes sociais. Eu era ameaçada, durante 4 anos eu fui ameaçada de morte todos os dias. Foi muito complicado porque foi a primeira censura depois da redemocratização do Brasil e a gente abriu a caixa de Pandora e foi aquele horror. Também tinha uma coisa assim, era um momento muito. Se eu tivesse criado Jesus agora, não sei se seria com tanto burburinho. Teria, mas eu acho que naquele exato momento a Dilma tinha sido impeachmentada, o Bolsonaro estava crescendo, impressionante. A gente nunca imaginou, mas ele chegou na presidência. E isso ele chegou em 2018, então eu parei a peça em 2019, porque quando o Bolsonaro entrou, eu fui ameaçada assim mais contundente, tipo assim, vamos te pegar em janeiro, enfim. Foi muito difícil esse trabalho. E o pior é que eu lancei ele junto com eu estreiei em 2016 e eu fui censurada em 2017, em setembro. E eu lancei o Representatividade em março de 2017. Então eu era atacada pela arte brasileira, pelos artistas brasileiros, por fazer o Representatividade Trans. Saiu matéria na, na época, chamando de transradicalismo. A Folha de São Paulo me chamou de burra.
E eu era atacada pelos grandes nomes em grandes emissoras de TV, com grandes artistas nacionais, com grandes diretores nacionais. E eu era atacada pelo Brasil por fazer Jesus. Então, foi 2017, 2018, para mim foi um ano muito difícil. Foram anos muito difíceis mesmo. Eu tive síndrome do pânico, a minha depressão foi acentuadíssima. E eu não falava isso nas entrevistas, me mostrava muito forte nas entrevistas. Tanto que depois eles passaram a ameaçar a diretora e a produção. Então teve que tirar o endereço do Facebook, colocar segurança na corpo rastreado. Hum. Furaram os quatro, os pneus do carro da diretora em frente à casa dela. Ameaçaram a filha da diretora e o filho da produtora. Nossa, foi um horror. Mas foi ao mesmo tempo também foi a peça que me profissionalizou. É um texto belíssimo, um dos textos mais lindos que eu já li. Levou minha voz para lugares que eu nunca imaginei. Eu viajei internacionalmente. A minha pesquisa está sendo. Eu estou levando a minha pesquisa para a França, Itália, Romênia. Nunca tive na Romênia, mas chegou lá. Portugal, Espanha, enfim, Uhum. Argentina, Uruguai, Chile. Então, chegou um pouquinho nos Estados Unidos, agora eu estive no Canadá esse ano. Então, também, eu lembro que eu tenho certeza que o teatro me preparou para fazer Jesus. Uma amiga minha, trans, quando estava tudo acontecendo, ela virou para mim e falou assim, e na época eu não entendi, depois eu fui entender. Ela falou assim: que bom que é com você. Porque ela disse que talvez eu seria a única pessoa naquele momento com entendimento de teatro, porque eu falava assim, eu sei porque eu estou sendo censurada, porque eu sou uma travesti. E isso foi que mudou, como diz a Gabi Gonçalves, que é a produtora e assistente de direção, ela diz assim que não foi a peça que me salvou, fui eu que salvei a peça. Ah, Porque eu que trouxe, eu que traduzi. Natália Mal traduziu o texto, eu traduzi para a realidade brasileira, para a identidade travesti. Eu já estava consolidada, consolidada, não sei se você fala isso. Eu já estava mais firme na minha identidade. Então, eu fui expulsa para 2002, imagina. 2007 eu mudo no teatro, então já tinha um bom tempo de transição. Já tinha eu tinha 20 anos de teatro, então já tinha consistência cênica. E eu acho que eu tive a audácia e a coragem de enfrentá-los e não desistir. Porque a gente ia para lugares assim, censuravam a gente ia pro lugar. E eu sou aquário com gêmeos, né? Eu sou muito prática. Então, em Garanhuns, eu reuni meus amigos para distribuir, fazer porque eu era porque eu A resolvi preencher a publi prova de ali, bala, né? porque as pessoas me era assim, não venha pra cá que você vai ser assassinada. E eu fui. Tive que dormir fora, foi uma das maiores violências da minha vida, foi Garanhuns. Uau. Foi horrível. Não, você é bem corajosa mesmo, vou te falar. Poucas segurariam esse rojão, né? Porque deve ter lidado com muito medo, né? Também. Porque Assim, foi a minha última chance. Eu me dei, eu falei assim, essa é a minha última chance é como atriz, agora, ou assim. vai ou racha. É agora ou nunca. Então eu fui com unhas, e assim, para mim era vida ou morte. Literalmente. Então Tá. eu agarrei. E aí eu lembro que na época eu falava assim, vocês conseguiram me tirar de vários lugares. E alguns eu até aceitei, como da minha família. Mas do teatro, aqui vocês não me tiram, Daqui não. não. Daqui não. Muito legal. E fala um pouquinho para a gente, Renata, da questão da educação dentro do ativismo, assim, a importância de se levar à educação e o quanto que isso impacta no ativismo hoje em dia, né? Acho que Como a que educação, ela te traz consciência. E consciência, a palavra quer dizer consciência. E a consciência, como diz a minha terapeuta, é uma doença incurável.
Quando eu descubro o feminismo negro, quando eu entendo o que é ser um corpo travesti, quando eu leio teorias e práticas, transfeminismo, teorias e práticas da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma travesti doutora, preta, eu choro. Porque aí eu percebi que eu não fui expulsa de casa porque eu era uma pessoa ruim. Porque quando você é expulsa de casa, e todo mundo te fala que as travestis são ruins, chega uma hora que você acredita naquilo. Então eu passei muitos anos acreditando que eu merecia aquilo, que eu era essa pessoa ruim. Então quando eu percebo que responsável por tudo isso é só pelo fato de eu ser uma travesti, então isso me salvou, né? Então a educação foi libertadora para mim. É, E quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, quando ela me libertou, eu precisei libertar outras pessoas. Eu precisei falar assim, não, gente, vocês estão errados, o teatro é muito maior que isso. E algumas pessoas realmente, no longo, quando eu percebi, e se você ver meus vídeos de 2017, 2018, eu sou muito quente. Mas assim, numa quentura das pessoas terem medo. Tudo bem que eu também estava vivendo, vocês também queriam que eu fosse Roberto Carlos, né? Todo mundo me jogando bomba, me xingando, e eu ter que ser a bonita e ficar a plena, né? Não. E aí eu fui estudar comunicação não violenta, por exemplo. Porque as pessoas se desviavam do que eu estava falando, colocavam cortinas de fumaça e não debatiam o que eu falava, não debatiam o que era o transfake. Falavam que era contra, ficavam que eu era assim, porque qual é a estratégia que eu mudei que é uma estratégia simples a comunicação não violenta. Era assim, representatividade trans. Diga não ao transfake. Quando eu digo não, as pessoas ficam. O não ele não é recebido bem nos ouvidos. Então, num diálogo, você não, é difícil dizer não. E aí, eu comecei a buscar. Então, você está censurando. Por isso que eu digo uma pausa na prática do transfake. Porque quando eu digo uma pausa na prática, você não tem tréplica. E aí eu mudei para mudei por causa da Natália Malo e da Gabi Gonçalves que veio falar comigo sobre. E aí foi quando eu fui da comunicação não violenta. Aí eu mudei representatividade trans. Diga sim ao talento trans. Não tem Muito tréplica. bom. Uhum. Então, quando eu digo, por mais que eu acho que não tenha que fazer, eu digo, eu peço uma pausa na prática do transfake pelos próximos 30 anos. Então, o manifesto transpofágico, em nenhum momento eu falo que a plateia é transfóbica. Eu falo que nós temos um grau de transfobia. E eu me coloco. Então, são estratégias. ah, então, por isso que o manifesto eu falo microfonada, falo baixo, pausadamente, entre 6 e 8 hertz, que é mais ou menos, calma aí, que é mais ou menos essa voz, assim. Então, essa voz, ela é agradável aos ouvidos. Ela não. Então, eu fui estudar com uma fono. Eu tô sem aquecer a voz. Então, Jesus, por exemplo, então ele tem essa voz e o manifesto também. E daqui eu posso ampliá-la, enfim. Porque quando eu percebo que a minha imagem é borrada, o que eu falo também é borrado. Então eu preciso, e uma vez eu fui na Alexa Salvador, que é a primeira pastora trans, né, reverenda trans. Eu fui quando ela foi se tornar reverenda e ela me chamou para fazer uma fala por eu fazer Jesus, né? E é uma igreja que sempre apoiou a Jesus. E aí eu fui, eu lembro que estava na época de Jesus ainda, então eu não saía de casa muito, né? Porque eu achava que eu ia morrer, enfim. E aí eu falava assim, muito assim, não sei o quê. Aí chegou um pastor, um reverendo. Por quê? Eu tomei um susto. Eu fiz assim, ó. Aí eu falei assim, aí eu olhei assim pra ele. Se eu tivesse feito no microfone no mesmo tom, eu seria agressiva. Ele é enfático. Então, quando você percebe essas questões, ah, por exemplo, o manifesto transpofático é chamar eu travesti. Só que a palavra travesti em 2016, 17, 18 era pesadíssima ainda.
E aí, como estratégia, eu falei assim: não vai ser publicado nos jornais o nome Eu Travesti. Hoje seria. Aí eu falei assim: preciso criar um nome teatral, Manifesto Transpofágico. E aí eu falo constantemente a palavra travesti. Eu coloquei um letreiro piscando a palavra travesti. Será que eu precisava dar murro em ponta de faca e falar assim, eu quero que seja eu travesti, por mais que eu quisesse? Mas eu preferi dar um passo atrás, colocar um nome muito mais palatável, e que hoje eu amo, inclusive, porque essa transpofagia mesmo que eu falo, que eu faço, e estrategicamente eu não paro de falar a palavra durante o espetáculo, e tem um letreiro que pisca. Então a educação, ela me deu ferramentas, como diz a Conceição Evaristo, as ferramentas da Casa Grande não vão desmantelar a Casa Grande. Precisamos ter as nossas ferramentas. Exato. Então, hoje precisamos ter. Hoje, como uma travesti de 44 anos, e já um pouco mais velha na militância, eu entendo que eu preciso ter estratégia para qualquer passo, Uhum. né? Não, Se eu vejo, importantíssimo, tudo que se você eu vejo que colocou. eu fiquei ansiosa, eu não respondo. Às vezes eu respondo e falo, foda-se. Acalme. Mas Às eu vezes é espero hora de. acalmar, sentar, É, né? Porque as pessoas confundem que comunicação não violenta você não pode mais gritar. E, na verdade, eu escolho aonde gritar. E por que eu fui estudar comunicação não violenta também? Porque eu gritei durante mais de 20 anos. E eu adoeci. O meu corpo adoeceu. uhum. Porque você brigar, você explica, você brigar pelo essencial diariamente É estafante, né? é estafante. Tem uma amiga minha de infância, inclusive fez a Cáscara da Alba comigo. Ela fazia a Amélia e eu a Martírio, em 99. Ela tem um filho homem trans. E aí, ele tá com agora 16, então teve 14, 15, e ela apoiou ele. E em 2 meses de transição, eu fui na casa dela que ela tava arrancando os cabelos, porque ela não aguentava mais explicar. E ela chorando pra mim, falou assim: como você aguenta? Porque quando você. E ela já estava chegando na parte da violência com a família dela. Porque é uma coisa assim, e aí responsabilizaram ela ter amizade comigo, ela ter um filho de homem trans. Porque eu não sou um bom exemplo. Então, Não por incomoda mais que. tanto, né? É uma coisa E impressionante. aí Como incomoda. é como se ela ter convivido. Ainda perguntava assim: você não está muito emocionada de conviver muito com a Renata? Então, por exemplo, meus dois afilhados, eu me afastei dos meus dois afilhados. Eu morria de medo do meu afilhado ser gay. Ainda bem que é hétero. Infelizmente, mas é hétero, né? Cisgênero. Mas eu morria de medo. E eu tô falando de um outro país, né? Eu tô falando de 2002, 2003, É outro país. onde as perguntas, a pergunta que mais me faziam frequentemente é se eu fazia xixi em pé ou sentada. Gente, Hoje, quando eu conto para as pessoas trans mais novas, elas dão risada. A pergunta que mais me faziam era se eu fazia xixi em pé ou sentada. que loucura. Aí, hoje em dia, em alguns lugares, eu faço xixi em pé. Pra quebrar, inclusive, na minha cabeça. Pra quebrar, exato. Ótimo, ótimo, muito incrível a trajetória mesmo, né? Entender essa questão da comunicação, como usar ela a seu favor, né? E só Peço o com evangelho, a muita peça do evangelho, leitura. e a peça do evangelho segundo Jesus, quando você puxa isso, a Jo mudou minha vida esse texto, porque a Jo, vocês chegaram a ver esse espetáculo, a Jo, ela conta uma história e o público se percebe transfóbico, Hum. sem ela apontar. E aí eu falei assim, nossa, e era perceptível isso na plateia. E eu falei assim, nossa, que interessante. É isso que eu quero usar. Então, o meu teatro, ele vem para isso, assim. É, o teatro que eu produzo, né? As ideias que eu produzo. E mesmo eu estou fazendo uma peça agora que eu dirijo 4 homens negros
cisgêneros, heterossexuais falando sobre maconha. Então eu uso a palavra travesti, eu uso a minha mesma pesquisa para a palavra maconha, né? Enfim, e as pessoas vão, e quando foram ver esse meu trabalho, falaram assim, nossa, você sabe falar sobre outras coisas, sim, porque também as pessoas acham que a gente só sabe falar sobre pessoas trans, né? Uhum. Enfim. Ai, que maravilhoso te escutar, Renata. E como é que você vê, assim, a gente pegou bem essa transição, esse período que você está contando, também é um período dessa onda tecnológica, né? Redes sociais, a possibilidade de divulgar mais o seu trabalho, mas também essa reação que vem de uma maneira violenta, como você descreveu. Como é que você vê o papel das redes sociais, no seu ativismo? Olha, é, eu sou analógica, né? Eu vim antes. Eu não sou, eu sou uma falsa nas redes sociais, assim. Eu estou lá, mas não estou. Então, por exemplo, se eu estou viajando, o meu Instagram, ele tá super vivo, assim. Stories, nananã, porque as pessoas pedem, inclusive, é muito engraçado. E você tem que explicar ainda onde você tá, que eu acho ótimo também. Mas, por exemplo, mas se você vê quando eu tô em São Paulo, eu tô em casa, minha vida é sem graça. Eu tô para postar os livros que eu li, eu já li, eu li, acho que uns 5 livros, eu não postei nenhum ainda. Então, mas para mim é muito importante a divulgação. O meu Instagram, ele tem um alcance, assim, que é muito forte, assim. Então, eu preciso pensar como é que eu faço, porque eu tenho uma responsabilidade. Porque uma crítica minha a um determinado filme, por exemplo, pode mudar o filme, né? Como aconteceu com Genil Zeppelin, com a Ana Mola agora. Então, eu tenho uma responsabilidade também no que eu falo, né? Ah, E eu acho que eu preciso pensar. Então, algumas coisas eu não acho que eu tenho que me colocar. Eu terminei o Monad, né? Eu fechei o Monad em 2023 porque eu era atacada até hoje, assim. E o pior, eu era atacada por pessoas trans. E eu sou atacada também por pessoas trans. Parece mentira, mas é verdade. Algumas pessoas trans são contra eu criar um Monad de representatividade trans. E elas trabalhando hoje em dia na arte. Então é uma loucura, assim, né? Então eu tento usar as redes de uma forma positiva e informativa, assim, também. Mas também gosto também de ser fútil nas redes. Postar quando eu tô viajando. Mas geralmente é mais. O Emília Pérez, por exemplo, o filme, eu fiz uma postagem falando da minha pesquisa em cima. Foi super compartilhado, assim, né? Falei Uhum, sobre o Round Six também, enfim. Quando tem um tema, ele chega, ele abrange, ele viraliza. uhum, E ele informa, né? Então eu acho que nesse mundo, a peça Jamba que eu estou fazendo, há muitas desinformações sobre a maconha, há muitas desinformações sobre as travestis, há muitas desinformações sobre a vida. Enfim, então a gente precisa trabalhar com a verdade. Então eu falo muito isso no Jamba, assim, a gente está trazendo verdades, assim, né? Então acho que é esse contraponto, né? Porque depois dessa época da pós-verdade, você tem prova, tem vídeo. A pessoa falou, mas você não acredita. uhum. A pessoa não acredita em nada, mas mamadeira de piroca ela acredita. Então é uma distopia, assim. E aí é isso, assim, nós precisamos trabalhar com a verdade, assim, sabe? Porque o que falta realmente é informação. Porque quanto mais pessoas desinformadas, mais fácil dominá-las. Claro. Exato. Isso que você falou Só é uma curiosidade. Ai, desculpa. Desculpa, Cris. Não, eu só queria comentar que isso que você falou, assim, da responsabilidade quando você vai se manifestar nas redes sociais, isso devia ser a regra geral, né? Isso devia ser para qualquer pessoa que vai postar alguma coisa, pensar antes no impacto que aquilo vai ter, porque boa parte dos nossos problemas são porque as pessoas não pensam nessa responsabilidade, né? Mas aí eu sou cientista, né? Não posso fazer isso. Já está incorporada a responsabilidade, né? E eu queria perguntar do por que que as pessoas atacaram o Monarca, assim, qual que era o argumento, inclusive de travestis contra
Tem travestis né? que não vão me assistir A falando que foram me assistir. organização, Tem pessoas trans que não vão me assistir meus trabalhos, que falam que vão me bater. No começo do representatividade, desculpa, do Monarch, as pessoas não entendiam por que uma travesti estava lutando coletivamente. Então a pergunta que as pessoas queriam saber é se eu era uma boa ou uma ruim pessoa. Pessoa má ou uma pessoa boa. Ah, eu entendo um pouco porque é um outro país, né? É um outro país, estou falando de 2016, 2017. Ah, porque é um grupo que algumas pessoas não estão acostumadas é, trabalhar coletivamente. É uma população tão atacada, tão xingada, tão hostilizada, que quando vem alguma coisa, elas não acreditam. Então, muitas falaram que eu criei para aparecer. E eu me fudi quando eu criei, mas. Porque eu, porque eu parei o Monarch? Porque além da minha saúde física e mental, a minha imagem estava sendo. Porque eu hum, brigava por pessoas que me atacavam. Então eu brigava por pessoas estarem trabalhando, elas estão trabalhando lá e me atacam. Entende? Então elas se juntam às pessoas com que eu briguei. Briguei que eu digo assim, que eu debati para colocar pessoas trans, elas entram lá e ficam do lado deles. nossa. Né? Ninguém queria, quando eu lancei o representatividade, ninguém queria falar com a Globo. Quem foi falar com a Globo? Eu. Quem falou com a Netflix? Quem falou com a O2? E quando eu mudei, se eu, eu tinha ciência que se eu mudasse a Globo, Netflix e a O2, que é a maior produtora do Brasil, eu mudava o mercado brasileiro. E foi o que aconteceu. Paguei um preço alto? Estou pagando em alguns pontos. Mas acho que Tem mais vitórias, né, do que. é que depende. Bom, é que eu não posso falar o que eu fui perdendo e os espaços que eu ainda não, que as pessoas não me querem devido a esse, mas é, eu fico em paz comigo. E, por mais que aconteça isso, com o tempo as pessoas vão percebendo a minha responsabilidade e a minha ética com esse tema. Uhum, Porque não me falta praxis. Porque o que eu falo, eu tento praticar. uhum, Né? Enfim, então isso também me coloca num lugar de respeitabilidade muito forte, né? Tanto que se eu coloco, quando eu coloco uma publicação, é capaz de mudar a escalação dessa nada. desse filme, ou enfim. Bem interessante. Pegando esse gancho para o futuro, o que que você está visualizando aí em termos de perspectivas? Quais são as lutas, ou as formas de luta, enfim, o que que você está vendo para o cenário? E eu tô para estrear dois trabalhos, né? Antigo na Travesti, que eu dirijo, escrevo e atuo com mais sete travestis em cena. Vou estrear agora dia 23 de outubro no Sesc Paulista, essa temporada, e vou ficar até dia 23 de novembro. Antes eu podia falar isso, que ainda não tá divulgada, mas enfim, tá aí. E também estamos para estrear Jamba no segundo semestre. Estamos nos últimos ajustes. E eu vou fazer cinema no que vem já com. Eu vou estrear agora o Apenas Coisas Boas no Olhar de Cinema, que é do Daniel Nolasco, e é o segundo filme que eu faço com ele. E ele já me chamou pro terceiro, que vai ser ano que vem, chamado Entre Safra. Ah, aí agora eu fui convidada para ir para Ilha da Reunião, que é uma ilha colonizada da França, para levar orgulho para as pessoas. Porque é uma ilha que ainda está muito no começo LGBT, a primeira parada foi agora em 2021. Então, levar um pouco da minha pesquisa, falar um pouco do que é o ser trans, né? Como se criar orgulho. Então, eu fui convidada por uma trans que é de lá, da Ilha da Reunião, mas ela mora em Paris, que hoje é modelo, e ela voltou para lá e fez um ensaio fotográfico. A gente quer criar memória.
lá. Então é um trabalho assim que eu tô bem animado, assim, sabe? Talvez eu vá em junho, aí depois eu vá em agosto, depois vai acontecer no Brasil. E aí eu fiquei tão feliz assim de ser chamada para que as pessoas tenham orgulho, assim. Então eu vou mostrar meus trabalhos, vou fazer oficina, essas coisas. E é isso. Nossa, que maravilhoso. E conta pra gente, se fosse. Essa é minha filhinha, Carolina. Oiê, Linda, Carolina. Carolina, cortou o cabelo, tá linda. Se fosse para você dar um conselho para as novas gerações de ativistas, o que você diria? E aí eu aproveito também para te perguntar se tem algo mais que você gostaria de acrescentar que a gente não perguntou. A Indianara Siqueira, ela deu uma fala muito legal. A gente estava lá no palco lá, e tava um grupo grande de jovens trans. E aí a Indianara falou uma coisa ótima, ela falou assim, a minha geração, tudo que a gente quis, a gente conseguiu. É pelo STF a criminalização? É, mas tá lá. Já tem cirurgia, hormonioterapia, conseguimos o nome social, a diminuição do silicone industrial, ah, a questão do emprego, né? A questão da educação, né? Na minha época, eu fui entrar na faculdade, eu estou me formando em ciências sociais, com 39 anos, 40 anos, porque na minha época não podia entrar. Não que não podia, mas se você entrasse, amor, era pouquíssimas continuaram, como a Meg Hayara, pouquíssimas, porque era muito difícil, né? Muitas desistiram porque eram perseguidas, apanhavam, né? Então a gente fala assim, o que vocês querem agora, né? O que vocês querem, essa nova geração? O que vocês desejam, né? Eu acho que o ativismo é entender que talvez algumas coisas você não veja, mas tem a borboleta monarca, né? Que a borboleta monarca, para ela chegar no seu último ponto nessa viagem, só chega a quarta geração. Mas para a quarta geração chegar lá no final, a primeira precisa vir até aqui, é a segunda ir até lá, a terceira ir até lá, para a quarta chegar no lugar. Eu espero já estar na quarta. Mas pode ser que eu seja a terceira ou a segunda, vai saber. Mas eu acho que é isso, assim, né? Sem luta, nada muda. Nada. Ah, a gente não conseguiu nada de mão beijada. Nada. Nenhum direito. Desde a abolição, desde o direito do voto às mulheres, 13º, férias, DRT, enfim, né? A gente não conseguiu nada porque eles quiseram. Foi muita luta. E sem luta nada muda. É óbvio, o mundo tá muito. Não digo que o mundo tá maravilhoso, mas o mundo tá muito melhor. Para as pessoas trans, gente. Eu queria nascer daqui a 20 anos. Já pegar esse mundo, porque a representatividade vai ter avançado tanto, porque qual é o próximo passo? A arte já está colocando corpos trans. A sociedade vai começar a incluir. Porque a Uhum. representatividade, ela faz com que a representatividade é estar de corpo presente. Quando nós estamos de corpo presente nos espaços de poder, as pessoas não trans, as pessoas cisgêneros, são obrigadas a conviver com os nossos corpos. E é no convívio diário, que nós conseguimos ter a nítida percepção da igualdade. Quando nós temos essa percepção da igualdade, os nossos corpos ficam naturais nesses espaços. E quando nossos corpos, nossas presenças, nossas vivências estão naturais nesses espaços, nós conseguimos devolver a humanidade desses corpos. Então, por isso que é tão importante a representatividade trans. Por isso que é tão importante a representatividade feminina, a representatividade preta, a representatividade originária. Precisamos ser plurais na representatividade, porque somos um mundo plural. Então eu aconselho para as pessoas, continuem, continuem. Muito bom, Não, isso que você maravilhoso. falou é muito real, né? As lutas, elas vêm de longe, assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra. E a Tudo gente é precisa processo, definir, a gente né? precisa participar desse empenho, né?
É. Porque se eu tivesse esse mesmo estudo nos anos 60, eu não conseguiria. Não. O contexto, né, também Não determina. conseguiria. Eu máximo faria Elegueus lá nas travestis do espetáculo, mas esse teatro, assim, não. Então, eu também tive essa sorte de nascer nessa época e já ter tido Divina Valéria, Fernando dos Leopardos, Rogéria, que foi muito importante, Roberta Close, enfim, para ter esse entendimento, né? Tivemos que passar pela Operação Tarântula, para as travestis se organizarem, criarem um movimento político em 92, para em 2004 ter o primeiro, né? Em 2017 eu venho lançar isso. Então, fora as que vieram, a gente nem sabe que de Chica Manicongo até As a cá, né? invisibilizadas, né, que Né, as que foram lutaram. silenciadas, jogadas nas Hum, fogueiras, Exato. Uhum. né? Ai, Renata, Luta linda. te Muito ouvir. orgulho. Que prazer te ouvir. Como a gente aprende com essas trocas. Muito obrigada. E desde Obrigada eu. já fica um convite aqui para você. Venha para o Instituto Rino fazer eventos com a gente, contar das suas pesquisas, participar dos nossos encontros, que vai ser um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Muito obrigada por essa conversa tão Muito carinhosa. Obrigada, prazer, Cris. muito Obrigada, Dani. obrigada. Muito prazer. Quero te ver em breve. É, Eu vou, quero é. te Nos ver. palcos e nas telas Isso. ou num bar. Eu estreiei um filme ontem, chamado Caiam as Rosas Brancas, e vou estrear um agora, sábado, no Cine Sesc, na Virada Cultural, chamado Ótimo. Salomé. Ai, que Eu lindo. já vou entrar no seu Instagram e acompanhar tudo. Por favor. Parabéns. Parabéns. Obrigada, viu, gente? Um grande Linda. abraço para você e até Beijo, gente. breve. Beijo. Até Beijão. breve. Eu vou